Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Sam. Meu nome é Maurício Demetrio e estou aqui com mais um vídeo para vocês falando sobre cirurgia ortognática. Hoje eu trouxe um vídeo falando um pouquinho sobre simetria e alguns aspectos, vou pontuar algumas dicas, né? E falar sobre alguns artigos que, de certa forma, embasam a literatura e nos norteiam dentro da escolha de algumas coisas dentro do tópico da simetria facial na cirurgia ortognática. Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho e fica atento que sempre vai estar saindo bastante conteúdo para vocês aí sobre cirurgia ortognática. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre simetria. Eu queria começar essa aula mostrando para vocês a foto dessa pessoa aqui, tá? Quando a gente coloca algumas linhas de grade, né, em frente à foto dessa pessoa, o que a gente consegue observar? A gente vê que a órbita do lado esquerdo dessa pessoa, ela é mais alta do que a órbita do lado direito, certo? Bom, o que acontece? A gente sabe que o ser humano ele é um indivíduo dinâmico, ele está o tempo todo se movimentando. E uma das coisas mais polêmicas dentro da cirurgia ortognática, uma coisa que mais causa dúvida nas pessoas que estão começando, é como encontrar a posição que seria natural da cabeça de cada um dos seus pacientes. Então você vê que essa é uma paciente que nesse posicionamento ela tinha a órbita um pouquinho mais acima do que a outra. Só que se eu pego essa mesma foto, rotaciono ela alguns graus, eu tenho essas órbitas niveladas e a minha mandíbula ela é fora. E agora, qual que é o correto, né? Só que a gente tem que entender que, como eu falei para vocês, o indivíduo ele é dinâmico. Nem todo paciente ele é obrigatoriamente um paciente de cirurgia ortognática. Então essa paciente, ela, na verdade, não é uma paciente, é uma modelo, né, que é europeia, que tem, né, já o seu mérito por estética facial, ela é uma modelo. Então, não necessariamente essa pessoa ela precisa de uma cirurgia ortognática para corrigir alguma coisa, tá? Então, a gente tem que estar sempre atento a essa questão da posição natural de cabeça quando a gente fala de simetria. E tentar achar um meio termo, tentar identificar aonde está o maior problema do paciente. Vamos começar falando sobre as linhas médias. A gente tem basicamente, né, as linhas médias é talvez um dos pontos mais importantes, é onde a gente começa o nosso planejamento. Então quando você monta um caso todo lá no teu programa, Dolphin, IPS, Nemo, você vai começar a movimentar, a primeira coisa que se faz é você centralizar a linha média do paciente. Você monta o paciente, coloca ele em oclusão e centraliza as linhas médias desse paciente. Só que a linha média, a gente vê que tem vários artigos. Quanto mais centralizada, mais atrativa é aquela face. Existem exceções, exemplo, o próprio Tom Cruise, ele é uma pessoa que tem a linha média bastante desviada, nem por isso é uma pessoa que é feia, né? Desprovida de beleza, digamos assim. Bom, sabendo que a linha média ela traz essa atratividade facial, qual seria então a tolerância para que a gente tenha uma linha média dentro do normal? E aí eu pego dois artigos já, de certa forma, mais antigos, né, que respaldam desde muito tempo atrás. São artigos que foram publicados em revistas de ortodontia. E é lógico, a gente sempre tenta buscar o zero da linha média, né? Mas a gente vê que antigamente, principalmente quando as coisas eram feitas de maneira manual, né, dentro da cirurgia de modelo convencional, ou coisas nesse sentido, se aceitava até 1,5 a 2 milímetros de linha média. Hoje, a gente tenta, com o planejamento virtual, zerar esse número sempre, todas as vezes. Posicionar bem o paciente, visualizar onde está o centro de toda a face desse paciente e colocar a linha média nesse local. Só que a gente precisa de referência. Essa referência, ela pode ser o násio, ela pode ser a ponta do nariz, ela pode ser a ponta, né, aqui do nosso filtro labial. O que seria o mais correto? Você precisa interpretar um pouquinho os sinais. Em que sentido? Um paciente com uma assimetria muito severa, com certeza o complexo maxilomandibular ele vai estar alterado. E por si, o filtro pode estar desviado, acompanhando essa assimetria facial do paciente.
Da mesma forma, um nariz muito desviado pode causar alguma alteração no filtro facial e também interferir no teu diagnóstico. Nesses casos, onde o complexo maxilomandibular está muito alterado, às vezes é melhor você pegar uma referência mais distante e a gente busca centralizar o násio. Uma coisa que é muito útil, na maioria dos programas você consegue fazer isso. Colocar a tua linha média, botar uma régua, medir qual a distância da tua linha média até o canto interno do olho, dos dois lados, comparar se isso está simétrico, comparar com a distância entre o canto externo e tentar tomar medidas que busquem achar onde seria a linha média ideal, né? Sabendo que, você considerando que o filtro está descartado como posicionamento por uma alteração no nariz ou por uma alteração do complexo maxilomandibular. Um outro ponto, né, tomando isso como dica e levantando um outro ponto, depois que a gente corrige a nossa linha média, um outro ponto que é muito importante da simetria é o desnivelamento, o quente oclusal. E a gente tem vários artigos, inclusive um artigo tradicional aqui do Kaban, que foi publicado lá em 97, um artigo bem antigo. Nessa época, lembrando mais uma vez, era cirurgia de modelo convencional, tá? E nessa época se existia o limite para reconhecimento de um desnivelamento acentuado em torno de 4 graus. Hoje, para a gente, 4 graus é muita coisa. Longe de 4 graus. A gente quer deixar esse desnivelamento, às vezes, muito menos do que 0,5. Então, são medidas que foram pautadas, né, num estudo que ele realizou, tá? Foi publicado, inclusive, depois no JOMS, pelo próprio Kaban, e ele chegou no número de 4 graus na época, um desnivelamento que começava a ser, né, notado. Então, isso levando em consideração o paciente leigo, né, não um profissional. Só que a gente tenta sempre buscar, né, o parâmetro que nos deixa mais errado possível. Então, depois do momento que você corrigiu a sua linha média, você conseguiu posicionar a cabeça do paciente da maneira adequada, corrigir a linha média e no próprio programa tentar nivelar. Uma coisa que você tem que levar em consideração, não levar apenas um dente em consideração quando for falar sobre desnivelamento. Às vezes aquele dente está fora do arco, às vezes a banda soltou, às vezes o bracket soltou. E aí aquele dente ele estruiu um pouquinho. E isso pode te levar a um posicionamento errôneo da base maxilar ou mandibular por conta de uma alteração dentária. Então você tem que ficar bem atento a esses pequenos detalhes para que você consiga nivelar a curvatura de sorriso do paciente. Também, outra coisa que é extremamente importante, ficar atento aos desgastes dentários, principalmente pacientes que são bruxistas, fazem apertamento dentário, que já tem facetas de desgaste nos dentes. Você tem que levar isso em consideração antes de pensar numa correção de quente. Um outro detalhe que a gente precisa levar em consideração é que na maioria das assimetrias você também tem um quente labial, tá? Então esse é um artigo que foi publicado pelo Laskin, né? O que acontece na maioria das vezes? O paciente que ele tem um desnivelamento, ele tem uma assimetria facial presente, ele vai tentar de certa forma compensar aquele posicionamento que ele tem, ou aquele sorriso dele. Então se ele sorri de uma maneira simétrica, às vezes o lado direito vai aparecer mais do que o esquerdo. Aí ele tenta não sorrir tanto com o direito e sorrir mais com o esquerdo para tentar parecer simétrico. Então isso é um problema que a gente vê com certa frequência em assimetrias faciais mais complexas. E isso pode ser depois auxiliado junto com a ROF, com o Botox, ou tentando modular um pouco essa resposta muscular do paciente. E claro, nada como um tempo. Não adianta o paciente achar que ele vai sair de uma cirurgia ortognática complexa, um ano depois ele vai estar com uma musculatura 100%, já sorrindo de uma maneira 100% simétrica, se ele tinha um quente labial prévio, uma musculatura muito mais forte que a outra, ou algo nesse sentido. A gente vê isso, de certa forma, também presente nos pacientes de incompetência labial. Eles ficam, geralmente, com alguns furinhos na pontinha do queixo, e isso às vezes pode demorar muito a sair, porque é um excesso de força que ele fez durante muito tempo na vida. Então, o quente labial, ele é presente e a gente precisa, né, ficar atento a esse detalhe. Então, eu separei aqui nesse slide
para vocês algumas dicas, né? Então, sobre a linha média, a maioria das vezes a nossa linha média ela vai estar pautada no filtro labial. Só que em assimetrias grandes a gente precisa checar o nasio, uma referência mais distante por aquilo que eu falei para vocês. Às vezes o filtro vai estar deslocado, o nariz vai estar deslocado, uma coisa pode influenciar a outra. Uma assimetria muito complexa pode levar a uma espinha nasal desviada e, consequentemente, o filtro acompanhar. Então, a gente precisa ficar atento. Na maioria das vezes o filtro, mas em alguns casos a gente precisa checar o nasio para ter certeza desse posicionamento. Sobre o quente, sempre que possível a gente vai tentar nivelar as órbitas do paciente para tentar entender, principalmente em assimetrias muito complexas. Nessas assimetrias, os pacientes eles tendem a ter uma posição de cabeça alterada por conta, né, desse tipo de alteração que já é presente nele. Ele tenta compensar a assimetria dele, modificando um pouco o plano de rotação da cabeça. Outra coisa que a gente precisa considerar são os molares, caninos e a anatomia dentária dentro dessa maloclusão presente. Então, se o paciente tem essas facetas de desgaste, a gente precisa ficar bem atento para não causar um desnivelamento ósseo que não seria causado caso o paciente estivesse com os dentes na posição correta. E um detalhe importante é sobre o IO, que é o quanto um lado do rosto ele é mais preenchido do que o outro. Uma foto que seria sensacional é o paciente de boca aberta, né, no sentido inferior-superior. Às vezes, nessa foto, a gente consegue ver a percepção de preenchimento facial, né, de um lado em relação ao outro. E um outro detalhe é você ver a quantidade de dentes aparentes de um lado com a quantidade de dentes aparentes do outro num sorriso simétrico, para que você tenha percepção se esse corredor bucal está alterado ou não e, por consequência, o preenchimento facial. Bom, pessoal, essas foram algumas dicas voltadas para pacientes de assimetria, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações, que muito conteúdo vai estar aí sendo produzido para vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima.